O que será que Saulo esteve fazendo nesses 11 anos? Saulo esteve fazendo uma releitura da palavra de Deus que ele conhecia tão bem em sua letra. Um hebreu de hebreus, um fariseu quanto à lei. Um fariseu teria que saber porções enormes das Escrituras de memória. E esse era Saulo de Tarso. Nesses 11 anos ele teve a oportunidade de fazer uma releitura da sua Bíblia à luz da revelação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo vai citar inúmeros textos nas suas 13 epístolas do Velho Testamento, interpretando-as à luz da revelação de Cristo. Quando a epístola aos Coríntios termina, Paulo vai dizer no capítulo 12 que ele havia sido arrebatado até o terceiro céu há 14 anos atrás. E esse período aponta exatamente para esses 11 anos iniciais, onde Saulo estava provavelmente em Tarso, quando então ele descreve aquela experiência, segundo aos Coríntios 11, falando das visões e das revelações do Senhor. O Senhor iria confiar muito a Saulo. E para que o Senhor pudesse confiar essa revelação do mistério de Deus e de Cristo a Saulo, ele teria que forjar esse vaso como ele forjou. Enquanto Saulo estava nesse paraíso, como ele descreve, no terceiro céu, ouvindo coisas inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele diz, sabemos que ele estava preservado ali da soberba. Ele estava na presença imediata de Deus. No corpo ou fora do corpo, eu não o sei. Que experiência é essa? Mas, ao final dessa experiência, era-lhe necessário receber um espinho na carne, um preventivo de Deus contra a soberba de Saulo. Então ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo que afastasse dele esse espinho. E ouviu a mesma resposta: minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa, se evidencia, se completa, é na fraqueza. Então ele vai dizer: eu, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. E claramente ele diz: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, irmãos, que carta preciosa essa epístola segunda aos Coríntios. Nós vemos ali então o resultado do trabalho da cruz na vida de Paulo. Se na primeira epístola nós vemos a falta do trabalho da cruz na Assembleia de Corinto, na segunda epístola nós temos as consequências do trabalho da cruz na vida de Paulo. Então, pelo menos 12 características você vai encontrar nessa epístola, que seriam evidências dessa genuína liderança espiritual na vida de Paulo. Como o Senhor molda-nos para que possamos representá-lo. Isso é liderança espiritual. Representá-lo em qualquer nível, seja no nível doméstico, conjugal, familiar, no nível em direção ao mundo, entre a igreja e o corpo de Cristo. Fomos todos chamados para representar ao Senhor Jesus. Então o Senhor tomou Saulo e tornou um vaso representável. Então ele pôde dizer: nós levamos a todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É por meio de nós. Você pode também traduzir aquela expressão de uma maneira ainda mais forte, por causa de nós, e nós já explicamos isso. Deus fez um trabalho em Saulo de Tarso. Ele não era um vaso descartável, que fazia uma obra e permanecia o mesmo. Não. Cristo estava sendo formado na vida e no caráter de Saulo. Então ele pôde dizer: eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele pôde dizer: o que vistes, aprendestes, ouvistes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Todas essas frases são expressão de liderança espiritual. Agora, qual a convicção que ele tinha? Relembramos ontem em 1 Timóteo capítulo 1. Que Deus fez o que fez na vida dele
por misericórdia, por graça e para que ele se tornasse um modelo para todos quantos haveriam de crer no Senhor Jesus. Esse é o mesmo propósito do Senhor para todas as nossas vidas. O que Ele faz em nós está para além de nós. Tudo que Ele nos dá não para em nós. De todas as formas que Ele nos tem abençoado é para além de nós. Todos os dons, toda a revelação, todo o entendimento que possamos ter pela graça do Senhor não foi designada a permanecer conosco. Mas para que possamos representar o Senhor de maneira adequada naquilo que Ele nos tem dado, é necessário que Suas mãos nos forjem. Então esse capítulo 12, irmãos, de 2 Coríntios, traz esse exemplo gritante aos nossos ouvidos. Não basta recebermos visões e revelações do Senhor. Igualmente carecemos de uma proteção contra a soberba. Por isso ele inicia o livro e termina o livro basicamente da mesma maneira. Ele inicia falando de uma sentença de morte, já vimos. E ele termina o livro falando de um espinho na carne. Que o Senhor nos ajude a entender o que realmente significa o caminho da cruz. E nós nos disponhamos a que o Senhor não retire sua mão de nós. Trate-nos segundo sua misericórdia. Use pessoas e circunstâncias para que então nossas vidas sejam modeladas. Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Na vida de Pedro, o mesmo processo. O Senhor mais uma vez tomou o autoconfiante Pedro, aquele que depois de praticamente 3 anos e meio de discipulado a Cristo, ainda era capaz de dizer que ele nunca o negaria. E que ele seria capaz de ir até o fim e até a morte juntamente com o Senhor. Mas agora, quando ele escreve essas suas epístolas, 1 e 2 Pedro, essas 2 epístolas muito provavelmente foram escritas entre os anos 64 e 68. Lembrando-nos que o apóstolo Paulo partiu para o Senhor, possivelmente decapitado durante o império de Nero, em torno do ano 67 ou 68. Foi exatamente nesse período em que Pedro escreveu as suas 2 epístolas. E agora Pedro é um ancião. E ele tem 2 rogos. Agora o velho Pedro, aquele que conheceu tão profundamente esse trabalho da cruz e esse caminho da cruz. Agora ele tem 2 rogos na sua epístola. Em primeiro lugar, se você examinar essa epístola com cuidado, você vai ver que há 2 palavras que saltam nessa epístola e que nunca no nosso dicionário nós colocaríamos juntas. E Pedro o faz, porque ele conhecia o significado do caminho da cruz. Sofrimento é uma das palavras-chave da primeira epístola de Pedro. E glória é a outra palavra-chave. Sofrimento e glória, para nós em polos tão distantes, Pedro os coloca como cara e coroa de uma mesma moeda. Ele diz assim no capítulo 4, verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. O que Pedro quer dizer com isso? Quando você acorda de manhã, tenha uma certeza. Se você tem programas, costuma fazer programas para o seu dia, então coloque a primeira ordem do dia, todos os dias: sofrimentos, provações. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se uma coisa extraordinária, fora da ordem do dia, vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação de sua glória, mais uma vez nesse texto e várias outras vezes ele faz a mesma coisa, sofrimento e glória. Participantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E de novo ele vai fazer a mesma coisa no verso 14. E vai dizer: se pelo nome de Cristo sois injuriados, sofrimentos. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, em todo o tempo, na sua epístola, Pedro mantém esses 2 cursos. Deus irá tratar a vida dos seus por meio de provações. E logo no capítulo 1 ele vai dizer: ele tem um motivo.
é para que o valor da vossa fé seja apurado e mais precioso que o ouro perecível, e redunde em louvor, glória